tenebroso do tempo não é o que ele leva, mas o que ele deixa em fratura exposta. Rápido ele passa com os bons ventos, mas lento se arrasta nas feridas abertas que deixa a amostra. Feridas Abertas, um dos poemas deste livro. De olhos entreabertos. E a autora é exatamente a nossa dialogadora de hoje. Ela é poeta, ela é, para outros, poetisa, não é? Enfim, ela é professora de literatura e de língua portuguesa da rede pública do Ceará e também, há muito tempo, da Universidade Federal, da Universidade de Fortaleza, a Unifor. E ela é formada pela Universidade Federal do Ceará, tem inclusive doutorado em literatura comparada. E trabalha nessa área do cinema e da literatura, as adaptações da literatura para o cinema. Eu me refiro à professora, à poeta, a dialogadora de hoje, a autora deste livro de Olhos Entreabertos, Aila Sampaio, está aqui ela. Linda, tudo bem? Oi, Ricardo. Tudo bem. Tudo bem? Não, mas tudo bem. Não é tudo bem, mas tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar por aí. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem? Não, eu acho que, eu não lembro quem foi o pensador que disse que nesses tempos sombrios, quem estiver bem, quem estiver adaptado, tem alguma coisa errada. Quem está bem não está muito bem, não. Tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque ninguém está totalmente bem nesses tempos. Nós estamos precisando de brisa nova. Há uma inversão de valores, né? Total. E há, sobretudo, uma desvalorização da arte. E a gente trabalha com arte. E do pensamento, da intelectualidade. O pensamento, da intelectualidade, é como se dissesse assim, chegou a época da mediocridade, é o triunfo. É o triunfo da mediocridade. Das mentes anoréxicas, como eu costumo dizer. A Fernanda Young dizia, a diferença do passado para hoje é que no passado a gente pelo menos se desvencilhava aqui e ali da mediocridade. Agora não dá mais para se desvencilhar. Não dá. Esbarra-se a cada 3 minutos no triunfo da imbecilidade. E é e da inversão está no do desrespeito palco. Aos direitos humanos, de desrespeito ao a outro, natureza. à natureza, à alteridade, a tudo. E o pior, Ricardo, é ver pessoas justificando o injustificável, que é a valorização da vida humana, né? Por isso é que eu perguntei, tudo bem? E você me respondeu? Tudo bem? Não, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Tudo bem? E vou começar então com um objeto que é poesia, porque hoje eu quero falar mais ainda de poesia. Cadê o Feridas Abertas que eu li agora há pouco? Vejam, o tenebroso do tempo não é o que o tempo leva, mas o que o tempo deixa em fratura exposta. Rápido o tempo passa com os bons ventos, mas lento se arrasta das feridas abertas que deixa a amostra. O nosso tempo então está deixando a amostra feridas abertas. Feridas abertas. E você há pouco nós conversávamos e você falou da morte. Eu não tenho medo de morrer, Ricardo. Eu tenho medo dessas feridas abertas. A morte lenta é que me aflige. Você ficar, digamos assim, dependente das outras pessoas, você ficar inútil, você não poder mais dizer aquilo que você pensa. São vários tipos de morte que a gente experimenta. Mortes em vida, né? Mortes em vida. Eu falava da morte... Isso me aniquila. Isso aniquila. Me aniquila. Eu falava da morte no sentido de que, isso dos bastidores, ela está trazendo uma conversa de bastidor para cá, mas é extremamente oportuno. Porque eu dizia que nós escrevemos, nós fazemos artes para lutar contra a morte, para não morrermos, não é? Sobretudo essa literatura, sobretudo a literatura, porque a literatura... Nós vamos embora, ela fica, não é? Exatamente. Por exemplo, a minha arte, que é o teatro, não, ela é uma arte imbricada com a minha presença física. Se eu desaparecer, ela desaparece comigo. Mas como nós temos a imagem... mas aí não é teatro mais. Sim. Mas aí não é teatro. Mas está o teu teatro, registro, está o teu registro. Mas não é mais teatro, não é mais teatro. Porque o teatro é relação interpessoal, presencial, de ocupação do mesmo espaço. O teatro naturalmente é presença. Ele é presença. Então, se desaparecer, desaparece. Mas na literatura, não. Digamos, cadê a madeira? Mas enfim, tem aqui uma madeirinha. Digamos que a poeta desapareça fisicamente, mas a poesia está presente.
E é isso que eu estou querendo pontuar o programa de hoje com a poesia de Aíla Sampaio. Aíla, você então trabalha nesses dois campos, no campo da criação artística e no campo da reflexão sobre a criação artística. Porque você é professora. Isso. E encantada com o tema cinema e literatura, você trouxe um objeto relacionado a isso? Trouxe, né? Trouxe Estou vendo sim. aqui um DVD, é um DVD, é isso? DVD. Exatamente. É a tese de doutorado da E Aíla. é raríssimo, não tem mais, né? É um livro chamado Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que foi transformado pelo Serracene, pelo Paulo César Serracene, em cinema. E ela trouxe exatamente o filme que se chama A Casa Assassinada. Eu passo a palavra a você para que você fale sobre o seu viés, o seu recorte, o seu prisma sobre essa relação de cinema e literatura. Bom, Ricardo, essa relação já foi muito machucada, digamos assim. Os cineastas mais conservadores e também os escritores mais conservadores, eles não viam uma boa relação nisso, porque dizia que tirava a pureza do cinema. Mas houve a defesa de que a impureza é que faz com que o cinema resgate a sua verdadeira arte, porque o cinema foi buscar na narrativa o princípio da narratividade, né? Foi buscar na literatura o princípio da narratividade. No começo, o cinema era só gravação, como se fossem pequenos documentos. E a partir do momento em que ele trouxe a narrativa, ele pegou esse status de arte, que hoje a gente já agrega todas as outras, por isso que nós chamamos de sétima arte. Se você abrir uma plataforma como a Netflix ou a Amazon, você vai ver que 70% daquela produção é de obras literárias adaptadas e as pessoas não sabem. Por que as pessoas não sabem? Porque elas não leem. Aí, de repente, elas assistem ao filme, depois elas leem, vão ler uma sinopse e diz que é adaptado de tal obra. E isso é muito importante. Eu estou aí com um clássico da literatura. E a literatura que resulta em cinema é sempre uma outra obra, não é? É uma outra obra. Não posso dizer, por exemplo, que vendo total autonomia. A Casa Assassinada do Serracene, eu estou lendo diretamente a obra do... A obra... Claro que a plataforma obra... é completamente diferente. Mas a própria a maneira de narrar, a sequência... Totalmente toda a estrutura diferente. É diferente. E o cineasta, o diretor, quem faz o roteiro, tem total liberdade. Não existe fidelidade, ou não deveria existir, como os próprios teóricos dizem, porque o ato criativo é que importa. Há um teórico que diz que você fazer uma adaptação é fazer uma reescritura. E toda reescritura implica uma manipulação. E essa manipulação pode se dar por cortes de personagens, mudanças de espaço, ou acréscimos. Às vezes se modifica nome de personagem. E por que você acha que essa que é tão necessária essa intervenção? Por que ao adaptar o adaptar resulta em uma outra obra? Porque são sistemas completamente diferentes. Há muita coisa que está na literatura que na tela não funciona. Vamos pegar aqui, eu vou te dar um exemplo, Inocência, do Visconde Toné. Sim, que foi feito em cinema também. Foi. Então, aliás, muito bonito. Lindo. O primeiro capítulo de Inocência é só a descrição da paisagem e o Cirindo chegando, não é? Como médico prático. Então, você observe que aquelas, digamos, 20 páginas de descrição, ela passa na tela em 3 minutos. Por quê? Porque toda aquela descrição, todo aquele palavreado se transforma em imagem. É verdade, essa imagem. Então, há coisas que no cinema, elas funcionam de um outro modo. Nós estávamos falando sobre a Casa Assassinada, do Paulo César Saraceni. Sim. E quando ele foi adaptar... Lúcio Cardoso. Quando ele foi adaptar, ele pegou um livro do Lúcio Cardoso, que é muito volumoso, e que ele é composto de cartas, páginas de diário, é um romance polifônico. E lá tem uma angústia religiosa muito grande, que o Lúcio tinha essa angústia religiosa muito forte. O Lúcio é um escritor do interior de Minas e ele foi criado numa família muito tradicional, era de uma família muito tradicional, ele era gay e ele não conseguia assumir. Então ele viveu essa angústia, saiu de lá, foi embora, mas ele tinha uma mágoa muito grande daquele conservadorismo mineiro. E o Lúcio
tem, durante a narrativa, sobretudo do André, que é o filho da Nina, muitas questões. Deus existe, a ressurreição existe. O Paulo César Saraceni, quando levou para o cinema, ele tirou toda essa parte de questionamento religioso. Por quê? Primeiro, porque era uma angústia do Lúcio, não era uma angústia dele. Segundo, porque é muito polêmico se tocar em religião. Sobretudo da forma como o Lúcio tocou no livro, os personagens do Lúcio. Então, Paulo César Saraceni não quis comprar essa briga. O livro é sobre o quê? Vamos fazer assim uma sinopse para que o público, para que nós possamos entender melhor a Casa Assassinada. Isso. Uma sinopse. A Crônica da Casa Assassinada é a história de uma moça carioca, criada somente com o pai. Ela é criada como uma moça rica, o pai joga. Um dia perde no jogo para um coronel, que é seu amigo, mas ela se recusa a ser a prenda. Uhum. E o pai acaba morrendo, o coronel apaixonado por ela, se submete a ser só um amigo, aquele amigo que paga contas, que dá roupas. E aí um dia ela, enquanto sai de casa, ela conhece um rapaz, ele se apresenta como um rico fazendeiro do interior de Minas. E ela se casa com ele, ele volta para a fazenda no interior de Minas e ela fica no Rio para depois encontrá-lo. Quando ela vai a essa cidadezinha no interior de Minas, lá ela encontra, na verdade, uma mansão deteriorada. É uma família rica, daquelas famílias ricas, tradicionalíssimas, mas que não tem mais nada. Por isso a Casa Assassinada no sentido... Não, vem aí ainda o assassinato. Né? Não, digo, mas também o poder já tinha ruído. O poder já tinha ruído. O poder já tinha ruído. Aí ela vai encontrar o irmão dele com a mulher e os empregados. E aí ela vai observar que a vida naquela casa é uma vida muito austera. Ela é uma mulher da capital, que se pinta todos os dias, que veste roupas coloridas. Aí o irmão diz, ei, aqui não é assim. Veja como minha mulher se veste. É o cabelo preso, é a roupa preta. E ela se recusa a entrar naquele jogo. Percebe que foi enganada. Ela ia para lá para ter uma estabilidade e ela não consegue ter paz. E eles, esses dois irmãos, ela acaba descobrindo que tem um irmão preso num quarto porque é gay. E a sociedade não pode saber que eles têm um irmão gay. E aí volta a história do próprio autor, do Lúcio, não é? Pronto. Uhum. E aí ela descobre uma forma de sobreviver naquela casa, que é frequentando e conversando com ele, embora seja proibido. E ela descobre que ele se chama Timóteo. Ele roubou todas as joias da família, as roupas da mãe, e ele se veste no quarto e faz o teatro dele dentro do quarto. Ele se veste mulher, vive com as joias todas dentro do quarto. Ninguém o visita, só a governanta leva comida. E aí ocorre que ela tem um caso com o jardineiro. Porque ela precisa de amor. Ela não tem amor. Ela está completamente sozinha. Ela é um refém desse homem e desse sistema. E do sistema, e do irmão que é apaixonado por ela e sufoca em ódio. E aí um dia o irmão vê o jardineiro beijando a mão dela e cria aquela celeuma, e eu só sei que ela vai expulsa da casa e volta para o Rio de Janeiro. Ela está grávida. E aí a mulher do outro, toda de preto, toda retraída, ela descobre e ela também tem vontade de ter um caso com o jardineiro e vai seduzir o jardineiro. E o jardineiro, desesperado com a partida da outra, se mata. E aí a de preto, a conservadora, também fica grávida. E não sabe o que dizer para o marido, porque ela é casada há muitos anos e como é que ela vai justificar que engravidou de repente? E vai para o Rio de Janeiro, inventando que vai buscar o filho da Nina. E lá tem o filho dela. E a Nina tem o filho. Depois a Nina... E ela volta com o filho dela para a fazenda, dizendo, ó, esse é o filho da Nina que eu trouxe para criar aqui. Mas, na realidade, é o filho dela. E aí, Ricardo, a Nina acaba pedindo para voltar para a fazenda, porque ela não tem mais ninguém e ela está com câncer terminal. Ela volta para a fazenda, ela é recebida lá e, assim, para resumir, ela morre lá. Engraçado porque há uma série de referências biográficas
da própria, não é, em relação ao Lúcio Cardoso. Sim. Lúcio Cardoso era um homem, um homossexual, que foi reprimido por uma Reprimidíssimo. família tradicional mineira. É um homem belíssimo, né? Lindo, um homem lindo, né? Um homem lindo. bonito do Rio. Morreu novo. Que morreu de uma doença. Teve um AVC, um depois AVC, outro, depois ficou outro. sem falar. É um homem que, os últimos anos da vida dele, de muita degradação física. Isso. E foi né? o grande amor da Clarice Lispector. O grande amor da Clarice Lispector. Então, tem muito a ver, ele aquele homem exuberante do Rio de Janeiro, depois se degradando fisicamente, não é? Ele Sem ainda poder pintou falar, durante muito sem tempo. poder escrever. Porque ele não podia mais escrever. Não podia mais escrever. Lúcio Cardoso. E que ficou um pouco à margem da literatura, da história da literatura brasileira, não? Essa foi uma das Como razões. romancista. Essa foi uma das razões de eu ter trabalhado com ele no meu doutorado. Pois é, mas eu sei que o recorte que você faz, não só aqui na Casa Assassinada, mas é algo que tem muito a ver com você, porque eu sei que você é da academia, da nossa academia, Letras e Artes, de Letras do e Artes Nordeste. Do Nordeste, a Alane, e que você vai fazer uma palestra agora recentemente, daqui a alguns dias, sobre um tema que é muito caro a você e eu queria que você tratasse dele, que é a mulher má. A mulher má. As mulheres são más? Você tem uma observação, você tem uma obsessão com esse tema, ô Aila Sampaio? Tenho, porque eu fui criada ouvindo assim, meu avô dizia assim, mulher quando é ruim é pior do que homem. Aí, se o marido estava desarrumado, dizia, a mulher desse homem não olha a roupa desse homem, se a criança é mal educada... A culpa é a mãe não educa esse menino, ninguém diz o pai não educa esse menino, tudo é a mãe. Então, eu cresci observando, eu cresci vendo essa história. Eu disse, gente, por que isso? Por que a mulher é má? E eu comecei a estudar na mitologia, aí fui ver Hera, a mulher de Zeus, que era ciumentíssima. Se ela pegasse uma semideusa com os Zeus, ela transformava em bicho. Ela não queria saber. Medusa, teve um caso com Poseidon, foi transformada em um monstro de pedra. A mulher não podia amar quem ela queria. Eva foi expulsa do paraíso. Aí vem na era já Lilith cristã. também não era cristã. Lilith não se submete a Adão, vai expulsa. E aí ela é condenada, ela é amaldiçoada, né? 100 criancinhas morreriam todos os dias se ela não voltasse. E qual é seu prisma de visão? Qual é a sua visão em relação a essa ideia de associar o feminino ao mal? É a insubmissão. Na verdade, Todas ela as não é vezes, má. não. Ela é insubmissa. Insubmissa. Todas as vezes que a mulher é insubmissa, ela é e a taxada Bíblia é tremendamente misógina. A filosofia é tremendamente misógina. E eu me lembro que uma vez eu estava assistindo à missa com a minha mãe, que eu tenho uma formação católica, e o padre falou nessa submissão como algo natural. A mulher nasceu para ser submissa ao homem. Então, em pleno século XXI, eu não aguento mais ouvir um negócio desse. Eu pedi à minha mãe para sair da igreja, ela não, fiquei aí. E me deu uma revolta muito grande, eu deveria ter uns 14, 15 anos, né? Me deu uma revolta muito grande de eu não poder dizer, não é assim. Um não tem que ser maior do que o outro, tem que viver em harmonia, construindo junto. Não tem que haver submissão. Então, na literatura, e nós temos muito esse registro, quando a mulher é insubmissa, quando ela se rebela, ou quando ela trai o marido, ela tem que morrer. Estamos falando aí da Bovary, estamos falando da Ana Karenina. Nós estamos falando talvez, da né? Lucília, que por ter sido uma prostituta, ela não pôde se casar com o Paulo, que era um estudante, um rapaz da sociedade. A própria Dama das Camélias, né? Também. Que também não tem acesso ao amor, porque é uma prostituta. Não pode, não pode. Saiu do padrão. Saiu do padrão, é punida. E mais, Ricardo, tem a questão da maternidade. E é bom porque agora ela coloca um objeto que tem a ver com isso. Ela me trouxe fotos dos filhos, vejam. Um casal de filhos. E aí, eu para provocar... já tem 7 anos. Hein? Essa foto já tem 7 anos. Já tem 7 anos? Ninguém imprime mais fotos, né? Pois é, eu sei. Mas, enfim, por que eu estou associando a nossa conversa a esta foto? É porque há também um certo padrão, aliás, um padrão muito claro, e uma imposição também muito clara, de que a mulher tem que ser mãe. Tem que ser mãe. Uma mulher que decide que não vai ser mãe... Ela é a mulher má. Ela é má, ela é doente, ela tem estuda. algum problema, ela tem que se tratar, quando na verdade é uma opção. A mulher, ela simplesmente... Há um livro da Elizabeth Badinter em que ela fala do mito do amor materno. O amor materno é uma construção.
Então, a mulher não é obrigada a ser mãe. Eu mesma não Mas pensava você em foi ter mãe. filho. Fui. Não, você é mãe. Eu sou mãe, mas assim, por acaso, eu não planejei. Aconteceu, já fui mãe, eu engravidei da minha filha mais velha com 30 anos já. E você acha que existe o instinto de maternidade, Aila Sampaio? Eu tenho, no sentido de que eu sou, por exemplo, muito mãe dos meus alunos, Existe eu sou mãe algo dos meus filhos. Que é peculiar à mulher, que é inerente algo, à mulher? Eu acho que é inerente à pessoa. Há pais que são muito mais mãe do que mulheres. Há vários casos, inclusive tem um artista, um cantor, que a mulher foi embora, ele criou os filhos. Assim, quando o homem quer ser mãe... O chamado pai. É o O pai. chamado pai. Não, pai é a mulher que assume o lugar do pai, né? Mas assim... Não, o pai pode ser... mas também pode ser o pai que é mãe. Também. O pai que é mãe, é. Mas assim, Ricardo, não Pai. é uma obrigação. A Sei. mulher não tem que, É isso que é a discussão. ter filho. A mulher não tem que nada. Ela é livre. Ela é livre. Se ela quer ter, ela tem. Se ela não quer, se aconteceu, assuma. E seja a melhor mãe do mundo. Porque colocar filho no mundo é uma coisa muito séria para as pessoas. Então, isso aí mudou totalmente minha vida, E você por trouxe, exemplo. então, para pautar esse tema? O tema da mãe, o tema da mulher. Por exemplo, mesmo que você não tenha uma vocação, digamos assim, para a maternidade, acontece, você tem que assumir isso. Mas se você não tem e não quer, você não tem que se sentir uma mulher má, ou uma pessoa fora de contexto, ou uma pessoa anormal, porque simplesmente não quis ter filhos. A nossa dialogadora de hoje é a Aila Sampaio, professora da Universidade de Fortaleza e autora de livros de poesia, mas ela escreve também contos, crônicas, resenhas e ensaios em jornais e revistas do país. Ela é professora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará e da nossa Unifor, e é autora do livro que se chama Desesperadamente Nua. Um outro livro se chama Amálgama. E o outro livro se chama Os Fantásticos Mistérios de Lígia, que aí é ensaio, deve ser sobre a Lígia Fagundes Telles. Mas o mais recente dela é esse aqui, não é? É. E eu queria que ela lesse alguma coisa, deixe ali. De olhos entreabertos. De olhos entreabertos. Eu vivo de olhos ouvirei. entreabertos. Você vive nem de olhos abertos entreabertos? e nem fechados. Nem aberto e fechado? É olhando o mundo pela fresta. Olhando o mundo pela fresta. E Exatamente, para pra filtrar. Por que não é filtrar. de olhos abertos, como o Porque eu preciso filtrar. O Belchior, hein? Eu preciso filtrar. Nós chegamos numa determinada idade que a gente tem que selecionar o que a gente vai olhar. Eu vejo tudo, aí depois eu filtro onde eu vou parar meu olhar. Há um texto da Márcia Tiburi, muito interessante, que fala disso, Ricardo, de ver e olhar. Ver é automático, olhar é uma escolha. Olhar é quando eu paro. Ver é automático, sabe? E olhar não. Eu me detenho e lá ela diz que o olhar nos aproxima da morte. E é um olhar, esse entreaberto, esses olhos entreabertos... É também aquele olhar filtrando, que também selecionando. Não é um olhar de entrega total ao que está sendo olhado, mas um olhar com uma mirada... Sondando o território. Sondando o território, uma mirada que sonda, que pondera, que olha sem a paixão da entrega total. Exatamente. A Ilha, pois me mostra um poema de olhos entreabertos. Tela. O tempo costura a vida com pontos de cruz, fazendo desenhos multicores no véu dos dias. Na tela em que meu destino foi bordado, não há manchas de dedos nem frouxos alinhavos desfazendo a harmonia. Nasci certamente das bordadeiras de sonhos que tecem lençóis azuis todas as manhãs, para que a realidade com seu duro fardo não pesponte escuridão onde o traço é de luz. O sonho é necessário. O sonho é necessário. E aí nós temos uma figura ali que é o sonho, né? Pois vamos olhar. Ah, já sei. Já sei o que é o outro objeto. E foi por que ela me isso que eu trouxe esse objeto. Ela deve ter trazido exatamente para isso, é isso? Para pontuar a utopia, o sonho. Esse personagem emblemático, né, da literatura mundial, ao qual está associada a ideia de utopia, que é o nosso Dom Quixote e o seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Isso. A história de Dom Quixote é uma história... ela tem muito a ver com o que eu penso da vida. Chega uma hora em que você vai ter que se libertar da realidade e entrar no sonho. Ou você pira.
ou você infarta, ou você vai ter um AVC, né? Então, Don Quixote, aquele velho que vivia lendo novelas de cavalaria, de repente acredita que tudo aquilo é verdade, monta um cavalo e vai viver as novelas de cavalaria. É um dos livros mais importantes da literatura espanhola, da literatura mundial, como você falou. Cervantes, estamos falando de Cervantes. Isso. E aí, para contrabalançar esse velho louco, fantasioso, né, que via os moinhos e enxergava outra coisa, veio o Sancho Panza. Ele, muito sério, muito sisudo, tentando dar a razão que faltava a Don Quixote. Então, Don Quixote achava que eram cavaleiros que estavam vindo, e o Sancho Panza não, são moinhos de ventos. Aquele que traz a terra. E por que eu te digo que é necessário o sonho? Razão e desrazão, sonho e realidade. A gente esse o embate. tem que fazer esse contraponto, né? Você estava falando há pouco da literatura que nos salva, e eu me lembrei de uma frase do Nietzsche, que diz que nós temos a arte para que a realidade não nos mate. Eu vou parafraseá-lo e vou dizer que a gente tem o sonho para que a realidade não mate, porque às vezes a realidade é tão cruel que a gente tem que dar uma escapada. E quando eu falo em sonho, eu falo de projeções, eu falo de acreditar que coisas melhores deverão vir. Vivemos uns tempos meio complicados em que a gente fica pensando, o que eu vou esperar? Aí, Ricardo, eu muitas vezes olho para os meus alunos e digo, eu vou passar desesperança para eles? Não. Até porque em tempos de crise, em tempos de uma realidade muito dura, são tempos de criar, são tempos de inventar, são tempos de uma reação por meio da arte. E então, o teatro tem que reagir, a literatura. O Sancho Panza, ele transfere, ele faz um traslado do mundo imaginário, do mundo imaginoso, fictício, né, e ficcional, do que ele leu, não é? Para o real, quer dizer. Para o real. Né? Ele presentifica o sonho, ele presentifica a ficção, né? Porque e o outro chama a realidade. Né? O sonho só existe se a realidade existir. E se houver um confronto, né? Confronto. Entre um e outro. Eles são exatamente o contraste. Não pode ser só o sonho. Em alguns dos meus poemas eu falo assim que eu só sonho. Não, eu só vou. Adoro voar. Mas se eu souber que eu tenho um chão para pousar. Está aqui o poema? Não lembro se ele está aí ou se é dos poemas Como novos. Como é o nome? Não lembro, eu acho que não está aí não, acho que é dos novos. Eu só posso voar se eu tiver um chão para pousar. Eu acho que não está aí não, Ricardo. É dos novos. Mas a ideia é interessante. É. Só posso voar se eu tiver um hangar para poder parir. Exatamente. Para poder voar e o hangar para poder pousar. Muita gente hoje fala em ir embora do país. Eu acho que a gente tem que reconstruir nosso país. Quando eu viajo, eu quero muito voltar para o meu lugar. É como se... Eu adoro viajar, adoro ver coisas diferentes, mas eu adoro também voltar para casa. Então, o voo, o sonho, ele é necessário, mas às vezes a gente tem que chegar e colocar os pezinhos aqui e arrumar a casa. Porque senão as coisas, elas se diluem. Poeta é a Aila Sampaio. Uma boa pergunta no segmento que vem aí, o segundo segmento do programa Diálogo. E até colocaríamos 2 palavras para que ela falasse sobre isso no próximo segmento. Chamar uma mulher, não é, uma escritora de poeta, ou chamar uma escritora de poetisa. O tema para o próximo segmento do programa Diálogo com a escritora e professora de literatura Aila Sampaio.